A paz do Senhor, maninha, a paz do Senhor, maninha. Estamos aqui de novo com o quinto vídeo da série de 21 vídeos que nós vamos fazer, seguindo o propósito que nós firmamos com o Senhor e com a nossa família. Eu gravo geralmente os vídeos no domingo e a minha esposa e a minha filha começam a editar no domingo, segunda, terça-feira mais ou menos está pronto, e aí a gente divulga esses vídeos. Nós somos extremamente gratos pelo que o Senhor tem feito através desses vídeos. Eu juro que eu esperava assim que no máximo 10 pessoas, sei lá, 15 pessoas assistissem e falassem comigo, mas não. Muitas pessoas têm falado que o Senhor tem alcançado a vida delas, que elas têm recebido de Deus através desses vídeos. E nós somos gratos, eu digo nós, porque toda a minha família participa desse vídeo, né? Eu preparo a palavra, eu gravo o vídeo, a minha esposa edita com a minha filha mais velha, a Lívia ora por mim, né? Quem viu os meus stories ontem, ela gosta muito de orar por mim e eu sou grata a Deus por isso. E o tema do nosso vídeo de hoje é tudo bem não ser perfeito. A Bíblia está cheia de homens imperfeitos que foram aceitos e chamados por Deus para uma obra imensa, grande. O texto-chave da nossa ministração de hoje é 2 Samuel, capítulo 11, versículo 26 e 27. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou ao Senhor. E, passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Nós vemos aqui nesses dois versículos que a mulher de Urias... Quem era a mulher de Urias? Era Betseba. E Urias? Quem era Urias? Urias era um dos guerreiros do exército de Davi, leal e fiel, competente, leal, fiel, um parceiraço de Davi. E aqui diz que a mulher de Urias lamentou a morte de Urias ao Senhor. E que rapidamente Davi recolheu ela para a casa dele, fez dela sua mulher. E ela lhe deu um filho. Se a gente volta lá atrás, um pouquinho nesse capítulo, eu não li todo o capítulo porque iria demorar muito, né? É um capítulo inteiro que conta essa história. Mas é a história de como Davi adulterou. Como Davi se tornou um adúltero, como Davi se tornou um homicida, como Davi mentiu, como Davi fez essas coisas que pareceram mal aos olhos do Senhor. Amém? A Bíblia conta lá no início do capítulo 11 que Davi levantou-se da sua cama e estava passeando ali pelo terraço do seu palácio, quando ele avistou uma mulher tomando banho muito bonita. E aí ele deu ordem aos seus homens que fossem buscar essa mulher. E trouxeram a mulher, e a Bíblia diz que ele deitou-se com essa mulher e que essa mulher concebeu, ou seja, essa mulher engravidou. Amém? E essa mulher mandou um recado para Davi, disse, olha, eu estou grávida, né? A Bíblia diz pelejada, né? E quando a gente vai buscar a palavra pelejada, o significado, tem vários. Estou envergonhada, estou cheia, estou repleta. Então a gente, como a Bíblia fala que ela concebeu, eu entendo que o que ela quis dizer a Davi é, estou grávida. Amém? E quem era essa mulher? Essa mulher era exatamente Betseba, a mulher de Urias, um dos guerreiros do exército de Davi. A Bíblia diz que Urias era leal, fiel, competente. Então Davi começa nesse momento a traçar um plano maligno, um plano que não vinha de Deus. E o plano de Davi era, mandem Urias para a guerra e coloquem Urias na linha de frente e se afastem de Urias, porque assim os inimigos podem vir por trás e matar ele. Esse era o plano de Davi. E Davi era o rei, então Davi manda chamar Urias, e Davi dá esse comando a Joabe. Diz, olha, Joabe, é assim que você deve proceder. Urias vai ficar na linha de frente, vocês não ficarão atrás de Urias, vocês não defenderão a guarda de Urias, e Urias será atacado pelos inimigos por trás. Então Joabe, que era o comandante do exército, sabia disso, sabia do plano de Davi, e fez com que o plano de Davi acontecesse. Afinal, ele era o rei. E quando Urias foi para a guerra, Betseba e Davi já sabiam que ela estava grávida.
E a Bíblia diz que o plano de Davi deu muito certo, tanto que a gente leu no versículo 26 e 27, que é o texto-chave da nossa palavra de hoje, que Betseba lamentou-se ao Senhor pela morte de Urias, e que Davi rapidamente deu um jeito de colher Betseba para a sua casa, trazê-la para a sua casa, fazer dela sua mulher, e ela lhe deu um filho. Ou seja, ele bolou um plano para que todo o pecado dele fosse encoberto. E para os olhos dos homens, parecia algo tranquilo. Mas acontece, querido, que o Senhor viu tudo. Acontece que o Senhor sabia de tudo. E Davi, naquele momento, meu querido, foi imperfeito. Nós já falamos da história de Davi lá atrás, quando Davi chamou vários homens imperfeitos para entrarem com ele na caverna de Adulão e para guerrearem junto com ele. E que o Senhor os fez prosperar, tanto que Davi chegou a ser rei. Mas agora nós vemos que Davi é imperfeito, faz uma escolha imperfeita. Nós observamos como Davi adulterou, como Davi foi egoísta, como Davi foi cobiçoso, cobiçou a mulher do próximo, como Davi foi mentiroso, como Davi foi falso com Urias. Davi, meu irmão, foi imperfeito. O homem, segundo o coração de Deus, que é o que a Bíblia diz, foi imperfeito. Agora, meu querido, pare para pensar. Se Davi, esse homem, segundo o coração de Deus, foi imperfeito, quem dirá nós, queridos? Não espere perfeição de mim. Não espere perfeição do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, do seu esposo. Não espere perfeição. Nós somos naturalmente imperfeitos. A palavra perfeição significa retidão, maturidade, justo, íntegro, sadio. Isso significa ser perfeito. Nós temos 2 exemplos de perfeição na Bíblia que se aproximam da perfeição, né? 2 exemplos que o próprio Deus aproxima-os da perfeição. Um exemplo é Noé e outro exemplo é Jó. Mas quando nós observamos atentamente a história desses 2 homens, nós vemos que um dia Noé fica bêbado e expõe a sua vergonha a seus filhos. Então nós vemos um traço de imperfeição. Quando nós observamos a história de Jó também, existe um momento em que Jó só não abandona a fé porque ele é muito crente. Mas ele também tem seus momentos de imperfeição. Amém? Então, o que é perfeito para Deus? O que seria perfeito para Deus? Isso está descrito lá em Salmo 18:30. Amém? Está escrito em Salmo 18:30. O que é perfeito para Deus? 3 coisas são perfeitas para Deus: o seu caminho, a sua lei e o seu amor. Essas 3 coisas são perfeitas para Deus. E nessas 3 coisas não há erro, irmãos. Não há traço de imperfeição no amor de Deus, na lei de Deus e no seu caminho. No caminho do Senhor não há imperfeição. Em Mateus 5:48, o Senhor nos diz assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Então, meu querido, só existe um perfeito. Só existiu um perfeito nessa terra, que foi Jesus. E ele não está mais aqui. Davi fingiu muito para Urias, para todo mundo, para que a história dele funcionasse. Para que a história de imperfeição dele funcionasse. E aí Deus nos mostra mais uma vez que tudo aquilo pareceu mal aos olhos de Deus. Porque apesar de Davi ter conseguido enganar todo mundo, Davi não conseguiu enganar o Senhor. Mas está tudo bem não ser perfeito. Está tudo bem não ser perfeito. Porque Deus ama os fracos e imperfeitos. A Bíblia, meu querido, está cheia, repleta de exemplos de homens imperfeitos. Nós já falamos de Jó, nós já falamos de Noé. Vamos falar um pouquinho agora de Moisés, meu querido. Moisés era um homem que tinha um gênio forte, muito forte. Tanto que Moisés matou um egípcio. Mas Moisés foi um homem que esteve frente a frente com Deus. Foi um homem que falava com Deus diretamente. Nós temos também, querido, Abraão.
né? Foi o pai da fé. A Bíblia diz que Abraão mentiu para sua esposa. Nós temos Sansão, que a Bíblia diz que era o homem mais forte de toda a Bíblia, foi Sansão. E ele recebeu isso de Deus, um dom de Deus. Ele foi agraciado por Deus com esse dom da força. Mas a Bíblia disse que Sansão desobedeceu seu pai quando ele juntou-se, deitou-se com Dalila. Nós temos também aí, nós acabamos de ver, Davi, na sua fraqueza sexual, trouxe mentira, engano, adultério, cobiça, morte, enfim, tudo aquilo que desagrada a Deus. Eu quero te dizer que a sua fraqueza faz parte do seu propósito. A sua fraqueza faz parte do seu propósito. Aonde você é fraco e imperfeito, Deus pode te usar de maneira perfeita. O Senhor deseja mudar a história. Deus não se impressiona com a nossa força. Deus não se impressiona com a nossa força ou desejo de ser perfeito. Porque Deus tem um propósito na nossa fraqueza. Porque Ele é o nosso Pai. Ele nos entende. Ele nos conhece como ninguém. É necessário, portanto, querido, lutar contra a sua imperfeição. Lutar. Todos nós temos uma área imperfeita. E nós precisamos lutar contra isso. Porque Deus ama o pecador e odeia o pecado. E Deus te ama como você é. Imperfeito. Tá tudo bem não ser perfeito. Tá tudo bem. Mas você precisa lutar contra isso. Deus não te vê como o homem vê. Um erro não apaga a sua história com Deus. Porque Davi errou. Porque Davi adulterou. Porque Davi mandou matar Urias. Porque Davi tornou-se um homicida. Porque Davi foi fraco. Nada disso apagou a história de Davi com Deus. A ponto de Davi ser chamado o único homem da Bíblia a ser chamado de amigo de Deus. O seu erro não apagará a sua história com Deus. Nem a que já houve e nem a que vai vir. Nem a que está por vir. Ser imperfeito é a nossa natureza. E está tudo bem. Porque contra a natureza nós não temos nada a fazer. A não ser guerrear contra essa natureza espiritualmente depois que nós temos consciência dela. Então lute, meu querido. Lute contra a sua fraqueza. Mas não se culpe por ser imperfeito. Não ache que sua história terminou porque você foi imperfeito em algum momento, em alguma área. Tá tudo bem não ser perfeito. Haverá vitória para você. Amém? E sobre essa mensagem, eu queria dividir um pouquinho ela com vocês de como Deus trouxe isso ao meu coração, né? Eu sempre fui um jovem muito perfeccionista. Eu sempre achei que eu tinha que fazer mais. Eu sempre achei que eu tinha que fazer muito melhor que os outros. Porque se eu não fosse o melhor, eu não estaria perfeito. E isso me trouxe muitas complicações psicológicas e espirituais também, né? Porque a gente acaba se culpando por não ter sido tão perfeito. E tá tudo bem não ser perfeito. Como eu falei para vocês, na sua fraqueza, na sua imperfeição, Deus tem um propósito. E essa palavra surgiu no meu coração, acho que foi no sábado de manhã. Eu estava assistindo um podcast, e aquela cantora famosa estava dando uma entrevista, Paula Fernandes, e ela disse que ela sofreu muito porque ela era perfeccionista. E por ser assim, ela foi muito julgada, de chata, de antipática, de inconveniente, de exigente. E ela disse que aquilo, cada vez mais que ela ouvia aquilo, mais mania de perfeição ela tinha. Porque ela queria sempre agradar. E tá tudo bem você não agradar todo mundo. Desde que você agrade ao Senhor. Desde que a tua busca seja para agradar ao Senhor. E aí eu ouvindo aquela mulher, e ela disse assim, olha,
E aí eu fiz terapia por muitos anos, até eu entender que estava tudo bem eu desafinar num show, estava tudo bem o show não sair como eu planejei, estava tudo bem as coisas acontecerem diferente da perfeição que eu esperava, porque era assim que as coisas tinham que acontecer, porque era assim que Deus havia planejado. Você já parou para pensar que aquilo que foi imperfeito na sua vida, que está imperfeito, possa ser um plano de Deus para te abençoar, para te aproximar dele, para te fazer alguém diferente, alguém melhor? Creia nisso, querido. Busque isso. Amém? Que Deus te abençoe, que você seja cheio de Deus, que você na sua imperfeição busque o Senhor e use a sua imperfeição como propósito. Até o próximo vídeo e Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.